Nós agradecemos o convite, é uma alegria estar aqui na Igreja Central de Itaboraí, rever velhos amigos e amigas que aqui se encontram, que congregam aqui nesse lugar. Eu tive um tempo congregando e convivendo com vocês aqui, depois a gente foi morar lá em Tanguá, tinha uma turma boa ontem lá em Tanguá, fazendo um louvor bonito, trazendo ali uma mensagem através dos cânticos, dos louvores que foram ali cantados. Foi uma tarde maravilhosa que nós passamos ali, com o Quarteto Renovo, o Getúlio estava lá também louvando, juntamente com o Xará, né? Uma turma muito boa que estava lá, trazendo para nós uma mensagem musical maravilhosa. A Aninha também cantou lá, estava o Ramon, a Sam não está aqui hoje, não estou vendo ela, mas foi uma alegria ver vocês lá, matar a saudade um pouquinho, tá bom? Eu sei que a gente está aqui pertinho no colégio, mas não dá tempo, às vezes, a correria da vida. E eu estou lá, auxiliando ali a igreja, ali em Tanguá. Bom, mas vamos à palavra de Deus. E eu queria convidar você até a carta aos Romanos. E nós vamos pegar aí o capítulo 3 da carta aos Romanos. Eu gosto muito dos textos do apóstolo Paulo. Eu queria também desejar uma boa noite aos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto pela internet, não é isso, Luciano? Eu externo o carinho e o apreço também a vocês que estão aí nos escutando, nos assistindo nesse momento. Nós vamos então refletir em um texto que está em Romanos 3, verso 23 e 24. E eu gostaria de convidar a você nesse momento, com a palavra de Deus aberta, a orarmos ao Senhor e pedirmos mais uma vez que Ele seja o nosso mestre nessa hora e venha nos ensinar as verdades que Deus deseja que nós aprendamos através da Sua palavra. Deus bondoso, nós estamos com Tua santa palavra aberta e queremos Te pedir que nos abençoe com os Teus ensinamentos. Nos ajude, Senhor Deus, a trilhar os passos que Jesus trilhou, a fim de que possamos seguir o caminho para a eternidade, segurados, firmes em Tuas mãos, e não somente isso, mas também conduzir a outros no caminho da salvação, para que possamos estar a eternidade ao Teu lado. Abençoa os Teus filhos e filhas que estão aqui, nesse momento, participando deste culto de adoração a Ti, e abençoa os Teus filhos e filhas que estão também em casa, nesta hora, assistindo esse culto e ouvindo também a Tua palavra. Se conosco nesse momento e nos fale ao coração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. O texto de Romanos 3, versos 23 e 24, nos fala da condição humana diante de Deus. E eu quero trazer uma reflexão que começa aqui no capítulo 3, mas também se desdobrará nos capítulos 1 e 2 da carta aos Romanos. O verso 23 nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algumas versões diz, destituídos estão da glória de Deus. A compreensão da palavra glória, ela tem algumas perspectivas na Bíblia. Glória pode representar, então, a imagem de Deus expressa no ser humano, que fora perdida. Há também um estudo que indica que a glória perdida se refere também às vestes de luz, que revestia Adão e Eva, quando eles então foram criados por Deus e viviam ali no Éden. Mas a glória também, ela pode representar a manifestação do caráter de Deus em nós. Os seus atributos ou seja, atributos comunicáveis, conforme são descritos ali, em Êxodo 34, quando Moisés, no capítulo 33, depois de uma grave apostasia do povo, ele então, intercedendo por este povo, ele pede a Deus que ele possa ver a Deus.
que ele possa ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que então Moisés está ali no monte com o Senhor, Deus passa por Moisés proclamando os atributos do seu caráter: bondade, misericórdia, justiça. E nós sabemos que o amor também faz parte desse atributo. Então, o pecado nos trouxe então separação entre nós e Deus. E aqui o texto também apresenta a solução que o Senhor providenciou para que nós pudéssemos retornar ao seu convívio, sendo então justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se há algo que jamais nós deveríamos esquecer, é o fato de nós sermos pecadores redimidos. É bem verdade que Deus, através de Jesus, perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele lança esses pecados aonde? Para a profundeza do mar. E não se lembra mais dele. Mas o pecado, ele teve um preço. E as marcas desse preço estão gravadas no corpo de Cristo. Não dá tempo de a gente explorar aqui os aspectos da natureza de Jesus, mas Jesus carrega em si as marcas dos cravos, nas mãos e nos pés. O seu lado ferido, através da morte que ele sofreu na cruz, como nosso substituto, a fim de que nós pudéssemos ter gratuitamente a redenção através da graça, que é um favor não merecido. E sermos então justificados. Esse termo às vezes gera alguma confusão, mas a perspectiva bíblica nos ensina que ser justificado, do ponto de vista de Deus, é ser declarado justo da parte de Deus, ainda que sejamos pecadores, mediante os méritos de Jesus, nosso Salvador e nosso substituto. Mas o apóstolo Paulo, antes de chegar nessa constatação, ele vai apresentar então a condição da natureza humana nos capítulos anteriores e dois grupos que aparentemente podemos considerar distintos, mas que em essência não são diferentes muitos uns dos outros. E eu quero convidar a você a ir até o capítulo 1, você vai virar a sua página, a página da sua Bíblia, ou melhor, a página da Bíblia, né? E você vai procurar aí o capítulo 1, do verso 18. Eu quero ler aqui esse texto, na versão da Bíblia Viva, é uma versão que eu gosto muito, e uma versão que traz uma ênfase maior em relação ao texto. Não que as versões clássicas que nós utilizamos, né, Almeida Revista e Corrigida, não sejam adequadas. O são, e muitas vezes trazem aí questões que muitas vezes essas versões mais atualizadas não trazem. No capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo ele vai apresentar os resultados de uma vida sem Deus. Nós podemos ver aqui no capítulo 1, nós não vamos ler todo, porque o tempo, lógico, não dá para a gente explorar todas as minúcias que esse capítulo traz, mas nós podemos ver nesse capítulo a trajetória da história humana, que é uma trajetória marcada por distanciamento de Deus, por dor, por sofrimento, morte, por degradação moral, por declínio espiritual em diversos aspectos, e por uma espécie de autodestruição em que o ser humano
por escolha própria, entrou. É interessante que o apóstolo ele vai mencionar algumas questões aqui. Se nós tomarmos aqui o verso 18, diz assim: Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores. E continua dizendo assim, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, né? Contra todos os homens pecadores maldosos que repelem a verdade em troca da injustiça, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. É interessante que o verso 20 vai dizer que desde a criação do mundo, Deus se revelou naturalmente ao homem. E nós sabemos, que pelo estudo da natureza, nós podemos também conhecer a Deus. Eu vou citar um exemplo claro, muito bem documentado, de um pensador pagão, grego, que não tinha a Bíblia, mas que chegou, pelo estudo da natureza, à conclusão de que existe um Deus, cuja todas as coisas deu origem. O nome desse pensador é Aristóteles. Aristóteles é um pensador que desenvolve o primeiro tratado de teologia natural, demonstrando racionalmente a existência de Deus. Então, Deus, não há tempo também de explorarmos aqui esse tema, mas Deus se revela na natureza. O mundo natural dá testemunho das obras de Deus. Como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a humanidade, ela não pode se esconder ou se desculpar pelo fato de ter trilhado o caminho de pecado, argumentando que Deus não se revelou a ela. A revelação de Deus, ela é clara, ela é precisa. E como dizia Albert Einstein, muita ciência leva você para perto de Deus. Pouca ciência leva você para onde? Para longe de Deus. E é interessante notar que esse pensamento nos mostra claramente que o mundo natural, ele apresenta então um testemunho de um Deus criador, um Deus de amor, um Deus que criou todas as coisas, que trouxe ordem aonde existia o caos. O verso 20 vai dizer assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens, claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão alguma ou desculpa alguma. Diz aqui o apóstolo Paulo, conhecedor profundo, não somente dos autores clássicos, mas também dos textos bíblicos. E o verso 21 vai dizer assim: sim, bem, eles sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Eu vou ler mais um trechinho ali do capítulo 1, mas eu gostaria de fazer aqui um comentário importante. Posteriormente, o apóstolo vai dizer assim, que eles, achando-se sábios, tornaram-se loucos, e em sua loucura se distanciaram de Deus. E a sabedoria humana geralmente traça caminhos perigosos. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós achamos ser certo. Se aquilo que nós achamos ser certo não estiver em conformidade com assim diz o Senhor, devemos então recuar. A história nos mostra que no século XIX foi um século que as grandes invenções da humanidade surgiu no século XIX.
Se você fazer um estudo sobre o século XIX, você vai ver que esse século foi um divisor de águas para a humanidade. Muitas transformações que surgiram no lastro ali da segunda fase da Revolução Industrial mudaram a história do mundo. E essa mudança não foi somente no campo da tecnologia. Havia também uma expectativa no campo do pensamento, né, baseado ali em toda a fundamentação filosófica do iluminismo, daquele período, que acreditava piamente que a humanidade, através da ciência, chegaria no nível mais elevado da civilização. Existia um ditado na França, no século XIX, que os franceses, apesar de ser, né, um lugar assim que foi berço do cristianismo, se tornou uma sociedade altamente secularizada e incrédula em relação à religião e ao cristianismo. E o ditado dizia que nós progredimos tanto que até Deus está feliz na França. E esse adágio popular ficou tão feliz quanto Deus na França. Era o ditado, né, que se dizia na época. Toda essa expectativa nas realizações humanas, naquilo que nós podemos criar, daquilo que nós podemos produzir, resultou em uma das maiores catástrofes assistida pela humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial, onde cerca de 20 milhões de pessoas perderam a vida e toda a tecnologia desenvolvida e trabalhada pela ciência foi empregada no campo de batalha. E a situação não parou por aí, porque no transcurso dos anos tivemos uma segunda grande guerra, onde a capacidade de matar do ser humano aumentou ainda de maneira bastante drástica. E dentro do contexto da história do século XX, que é o século das guerras, nós podemos ver que a humanidade se aperfeiçoou cada vez mais na arte de matar. E eu acho que o século XXI não é muito diferente. Cumprindo aquilo que Jesus disse, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. E nós estamos testemunhando isso diante dos nossos olhos. Veja que o texto continua mostrando de maneira mais dramática. Eu quero convidar a você aí ao verso 28, eu convido depois você a ler esse texto completamente em sua casa. E fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Há outras passagens aqui, mas em respeito às nossas criancinhas que aqui estão, nós não podemos explorar devidamente a alguns aspectos que o apóstolo Paulo traz nesse texto. Mas o verso 28 desse mesmo capítulo vai mostrar o resultado que essas pessoas sem Deus, o que elas se tornaram. Deixa eu pegar aqui na versão da Bíblia Viva, diz assim: assim quando eles abandonaram a Deus, nem mesmo o reconheceram. Nós podemos até fazer um paralelo com, como eu falei, com a história da própria humanidade, pegando ali no período anterior ao dilúvio, as condições também dos habitantes de Sodoma, Gomorra e das cidades das Campinas, registrada no Antigo Testamento, e também a história de declínio do povo de Deus no passado, em especial a nação de Israel. Estou falando de Israel no passado. Veja o que diz aqui o texto, né? Nem o mesmo reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. O texto de Gênesis 6, verso 5, diz que toda a imaginação do ser humano era continuamente má. E por esse motivo Deus trouxe juízo sobre aquela geração. Mas essa malignidade, ela não se extirpou com o dilúvio. E ela continuou a prosperar nas gerações posteriores, mesmo Deus suscitando um povo, para que pudesse então pregar a mensagem de salvação,
levar as pessoas à perspectiva correta acerca de Deus, ainda assim, essa malignidade ela não foi freada. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia, mexericos. Falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. Será que este não é o retrato da nossa sociedade hoje? Lembrando o texto que está escrito em 2 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobreveriam que tempos difíceis. E ali o apóstolo Paulo também retoma essa descrição que ele fez aqui na carta aos Romanos e descreve novamente as condições em que a humanidade se encontraria nos momentos finais da história desse mundo. O texto traz um retrato dramático da condição humana sem Deus, de uma vida sem Deus, de uma vida longe do Senhor. Essas pessoas que estão longe do Senhor vivem uma vida de insensatez. O texto continua dizendo aqui, no verso 31, são insensatos, quebram suas promessas, tornaram-se criaturas sem amor pela família. Veja porque eu gosto da versão da Bíblia Viva, porque ela dá uma ênfase forte dentro de aspectos reais que nós estamos vivenciando hoje. Sem amor pela família, sem nenhuma compaixão, são perfeitamente sabedores de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, né? E não somente praticam, mas também consentem nessas práticas. Então veja que o apóstolo descreve aqui de maneira vívida e de forma bastante dramática a real situação da humanidade. É por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe um outro grupo também que o apóstolo menciona. Eu quero convidar a você até o capítulo 3 novamente. E esse grupo que é retratado aqui fala daqueles que seriam, na época de Paulo, os depositários da verdade. E aqui o capítulo 3, no seu comecinho, vai mencionar os judeus. Quem são os judeus nesse contexto aqui? O apóstolo ele vai questionar aqui logo no início assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Em relação a quem? Aos que não conhecem a verdade. Em relação aos gentios que não conhecem a verdade. Qual seria a vantagem? A vantagem é descrita aqui no verso 2. Veja, o apóstolo vai dizer assim, muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Isso significa dizer que eles eram os detentores, os depositários da verdade de Deus em sua época. E aqui vem uma reflexão para nós que conhecemos a verdade. Que conhecemos a verdade como está em Jesus. Qual é a nossa vantagem de fato? Lembre-se que no início desse sermão eu falei com vocês o seguinte, que nós jamais deveríamos nos esquecer que somos pecadores redimidos por Deus. Porque no dia que esquecermos disso, nós perderemos de vista o foco da nossa vida espiritual. Nós somos os depositários da verdade de hoje, da verdade presente
que nós precisamos pregar ao mundo. E o fato de sermos depositários dessa verdade não nos torna melhores dos que os que estão lá fora, que ainda não têm o conhecimento da verdade, mas traz para nós uma responsabilidade grande, porque nós precisamos viver em conformidade com essa verdade. E uma das críticas, e uma das grandes e pesadas censuras que o apóstolo fez aos religiosos de sua época foi o fato de não viverem essa verdade. Eu quero que você volte aí um pouquinho no capítulo 2 e procure o verso 17. Capítulo 2, verso 17. E essa passagem especial, o apóstolo faz aqui uma dura e pesada crítica acerca dos religiosos nominais. Ou seja, aqueles que professam a fé, mas não vivem a fé. E nós não podemos sair daqui essa noite sem pensarmos também na nossa vida espiritual. Eu sei que o sermão, o culto de domingo, ele tem uma característica evangelística. Mas é fato que o poder do evangelho se revela naquele que vive uma vida em conformidade com esse evangelho. E as verdades colocadas pela palavra do Senhor, ela deve ser aplicada primeiro em minha vida. Não é isso que nós estamos estudando? Estudamos na lição da Escola Sabatina semana passada. A importância de vivermos o evangelho, para que tenhamos condições de ensinar a outros essas verdades. Então veja que há uma reflexão aqui importante, que nos convida, a palavra de Deus nos chama para uma perspectiva correta da vida espiritual. Veja o que o verso 17 diz, e eu tenho certeza que, apesar de serem palavras duras, o apóstolo Paulo escreve essas palavras com amor, quem sabe até com lágrima nos olhos, porque ele estava escrevendo para pessoas que ele amava, pessoas que eram do seu ciclo espiritual, do seu convívio espiritual, e que ele gostaria de ver essas pessoas salvas. Ele vai dizer o seguinte, no verso 17, na versão da Bíblia Viva: vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus, por Ele ter-lhes dado a sua lei. Orgulham-se de Deus. Sim, vocês bem sabem qual é a vontade de Deus. Vocês conhecem o certo e o errado, porque foram instruídos pela lei. Então veja que o apóstolo começa a chamar os professos servos de Deus de sua época a ter uma perspectiva mais adequada na vida espiritual. Ele vai dizer: estão seguros do caminho do caminho para Deus, que poderiam apontá-lo a um cego. Eles conheciam a verdade, eles sabiam de fato qual era a vontade de Deus exposta nas Escrituras, mas perderam de vista o foco da vida espiritual, porque essa vida espiritual perdeu de fato o principal propósito, que era levar a essência do Evangelho, da mensagem de Deus para outras pessoas, e não somente isso, mas também viver essa verdade. Veja que o texto continua: pensam que são luz para aqueles que estão perdidos na escuridão, e pensam poder instruir as pessoas insensatas e simples, e até mesmo ensinar às crianças tudo o que se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem a sua lei, que é a expressão do conhecimento da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês conhecem a verdade, mas por que vocês não estão vivendo essa verdade?
esse é o ponto central da reflexão do apóstolo Paulo aqui, nesse texto. Verso 21, vocês ensinam aos outros, porque não ensinam a si mesmos, dizem aos outros para não roubar, mas vocês mesmos roubam. Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Vocês dizem, não se ora aos ídolos, mas roubam as coisas do templo. Veja que isso não são problemas, não estou dizendo que isso são problemas dos nossos dias, mas a reflexão aqui é que aqueles que ensinavam a verdade não estavam vivendo em conformidade com essa verdade. E no lugar de trazer as pessoas para Deus, as pessoas estavam sendo distanciadas de Deus. Veja aqui o verso 23, na versão da Bíblia Viva, diz assim: vocês que têm tanto orgulho de conhecer a lei, desonram a Deus quebrando a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam, os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. É um retrato muito duro e pesado para o povo de Deus, quando Paulo escreveu isso. E de fato, a nossa oração deve ser, e o anelo do nosso coração, que jamais caiamos em uma condição tão degradante, como os professos servos de Deus no passado, especialmente aqui, aqueles a quem Paulo está escrevendo esta carta. É importante que aprendamos com os erros do passado, para que possamos de fato viver o evangelho que Deus deseja que vivamos. Mas nem tudo está perdido. Eu não posso sair daqui e deixar esse ar sombrio pairando em nossas mentes. E louvado seja Deus, porque o evangelho ele veio justamente para quebrar tudo isso. Aí no capítulo 1, verso 16, nos traz a mensagem que nós tanto precisamos ouvir, que aquele que vive uma vida sem Deus também precisa ouvir, que aquele que anda longe dos caminhos do Senhor também precisa saber, e nós que recebemos a verdade também precisamos abraçar essa verdade exposta aqui, porque essa mensagem de Romanos 1,16 é para nós também, e não somente para aqueles que estão fora. E aqui eu quero finalizar, eu não estou vendo o relógio, mas por gentileza alguém me sinalize quanto tempo falta, para que eu tenha o devido respeito, né, ao andamento do culto. Diz assim no verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, somente para os gentios que não conhecem a verdade, não. O apóstolo vai dizer primeiro dos judeus, ou seja, primeiro para aqueles que conhecem a verdade de Deus. A mensagem do evangelho é para você também que conhece a verdade, que é chamado. Veja aqui o versículo 5 e 6, o apóstolo quando abre essa carta, ele vai falar de que há um chamado aos romanos, tanto para os gentios, como também para aqueles que estavam ali trilhando o caminho do conhecimento de Deus. Veja que o verso 5 aqui na versão da Bíblia Viva vai dizer assim: agora por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar entre as nações um povo para a obediência da fé. O verso 6 aqui na versão que eu estou lendo diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem, melhor dizendo, a Cristo. Paulo nos chama para pertencermos a Jesus, sermos dele, vivermos com ele, andarmos com ele e morrermos por ele se for necessário. O evangelho é o poder de Deus para nos libertar do mal que há no mundo, de uma vida degradante sem Deus, mas também para nos trazer a perspectiva correta acerca da vida espiritual.
Porque o Evangelho liberta a todos, tanto judeus quanto a gregos, tanto a adventistas do sétimo dia, quanto também a não adventista. O Evangelho vem para nos trazer, de fato, a mensagem que precisamos para termos uma vida espiritual saudável e para termos a liberdade em Cristo. Porque como a Bíblia mesmo nos ensina, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.